Pois é, você se lembra desse quadro? Nos anos 80 era muito comum achar esse quadro em algumas casas e muitas teorias de maldição dele foram levantadas. E hoje aqui no canal vou contar a verdadeira história desse quadro do menino que chora. Antes de eu contar essa história, não esqueça de deixar o like aqui no vídeo, tá certo? Se você não está inscrito aqui no canal, chega mais, se inscreva. Eu sou Rick Colavito e vou contar essa história depois da vinheta. Vamos começar a nossa história lá na Itália, exatamente na belíssima cidade de Veneza. Foi nessa belíssima cidade que nasceu o pintor Giovanni Bragolin. Giovanni nasceu no dia 15 de janeiro de 1911 e morreu na cidade de Pádua no dia 22 de setembro de 1981. Durante a década de 1950, Giovanni ficou bem famoso na Europa a criar uma sequência de quadros. A série tinha um total de 27 telas, pintadas pelo italiano Giovanni Bragolin, denominado Quadro das Crianças Chorando. Essas pinturas apresentavam uma variedade de crianças chorando. Elas olhavam melancolicamente para a frente. Eles são chamados de Gypsy Boys, embora não há especificamente que os ligue ao povo cigano. Como eu expliquei para você, essa sequência de quadros criado por Giovanni foi um enorme sucesso na Europa, nos anos 50 principalmente, vendendo inúmeras cópias. Mas o pintor ficou famoso entre a década de 1970 até 1980, com seus quadros se espalhando ao redor do mundo. Ele ficou famoso principalmente pelas lendas urbanas de suas obras, e muitos até hoje associam esses quadros a algo, digamos assim, ruim. Recapitulando sobre as obras, as pinturas mostravam crianças pobres, com belas feições e lágrima nos olhos, geralmente olhando para frente. Elas pareciam demonstrar uma espécie de terror mudo. A primeira ocorrência relacionada a esses quadros ocorreu em julho de 1985, lá na Inglaterra. O jornal britânico The Sun citou o quadro em uma matéria sobre o incêndio residencial no norte da Inglaterra, afirmando que o único objeto da casa a sobreviver era uma tela de criança chorona. Após isso, um bombeiro local declarou ao público ter presenciado vários incêndios, no quais apenas os referidos quadros restavam. Misterioso, hein? E segundo a polícia, cerca de 50 incêndios relacionados às figuras ocorreram desde 1973. Após esse boato de 1985, o fato é que causou grande pânico em todo o país. Poucos dias depois que a notícia foi divulgada, 2.500 pessoas destruíram a pintura do Menino Chorão em suas casas, e o Corpo de Bombeiro do Estado também realizou sessões coletivas de queima para monitorar a segurança. Com o passar dos meses, leitores desesperados começaram a enviar suas cópias dos quadros para o jornal The Sun, que organizou uma grande fogueira para queimá-los. E uma explicação foi dada: o sucesso das obras seria um fruto de um pacto entre o pintor e o demônio. Os rumores sobre o Menino Chorão foram tão difundidos que a mídia britânica mais tarde teve que corrigi-los, garantindo às pessoas que os incêndios eram apenas uma, digamos, rara coincidência. Mas é claro que nem todo mundo acredita nessas explicações simples. E para decifrar o mistério por trás do Menino Chorão, alguns jornalistas levaram a foto para especialistas em pesquisa. Os cientistas tentaram queimar o Menino Chorão e os resultados também os surpreenderam. A pintura realmente não pega fogo. Não importa o método de queima que seja usado, apenas a borda da moldura da foto foi queimada, mas a foto ainda ficava intacta. Mas os cientistas chegaram numa explicação: o motivo dos quadros não queimar. O motivo é muito simples: a pintura é recoberta com uma camada de verniz ignífugo. O material impresso também é de papelão, por isso é mais resistente ao fogo.
O revendedor nunca publicou essa informação, então as pessoas não sabiam, portanto, o motivo dos quadros a não se queimar. Aqui no Brasil, principalmente na década de 1980, outra lenda referente ao quadro se espalhou. Segundo os conspiradores, nesse quadro dessa garota chorando, ao virar de cabeça para baixo, o que parecia o pescoço de uma garota, na verdade, era a mão que enforcava ela. Mas foi outro que assustou muitas pessoas aqui no Brasil. Foi desse menino aqui e o suposto cachecol de um garoto retratado. Segundo as teorias, se você colocar o quadro de lado, você vai ver, em vez do cachecol, era na verdade a boca do demônio e ele estava engolindo o garoto. E você acredita nessa história? Comenta aqui embaixo. O fato é que na minha casa, lá nos anos 80, eu e minha mãe já tivemos esse quadro do menino com cachecol. E não sei se foi coincidência ou não, eu tinha uns 14 anos de idade, foi nessa época que nós passamos muita dificuldade lá em casa. Até imóvel na praia precisamos vender. Na época minha mãe atribuiu a maldição ao quadro. E assim que se livramos desse quadro, as coisas melhoraram e voltaram ao normal. Mas afinal, quem foi esse garoto do quadro? Será que ele existiu? Pois bem, eu fiz essa pesquisa e descobri e vou contar isso para você agora. Segundo o site alemão Sorra, a fonte da foto postada deixou o público ainda mais assustado. O menino era um mendigo espanhol chamado Dom Bonillo. O menino perdeu os pais e morava na rua porque os dois morreram em um incêndio. Nenhum parente quis adotar o Dom porque achavam que ele era amaldiçoado, trazia azar. Vai haver incêndios onde ele ia. Mais tarde, o pintor conheceu o Dom e os olhos tristes e assustadores do menino inspiraram ele a criar a obra de arte. Esse foi mais um vídeo do Baú do Rick misterioso aqui do canal. Eu espero muito que você tenha gostado. Se você gostou, então deixa o like aqui no vídeo. Se você não está inscrito aqui no canal, chega mais, se inscreva por aqui. Quero agradecer ao Território da Música que cedeu esse espaço. Você que quer ter aula de canto, instrumentos musicais, esse é o lugar certo. Matérias muito fácil para você aprender. Vem para cá, Rua Luiz Góes, endereço está aqui no vídeo, próximo ao metrô Santa Cruz. E de quinta a domingo tem o Pub Britânia, onde você vai curtir música boa, cerveja gelada e hambúrguer artesanal. Vem pra cá! E também quero agradecer a Vintage Vídeo Produções que edita o nosso trabalho. E também a esses apoiadores que estão sempre divulgando o canal do Rick Colavito. E você, curte nostalgia? Então segue nosso Instagram, @baúdorick, tô esperando você. E toda segunda-feira é vídeo novo por aqui. Ai, que mistério! Esse quadro me deixou com medo. Até a semana que vem. Tchau!